Uma outra foto também, que eu vou mostrar para vocês, é em relação à quantidade de países que falam hoje o espanhol. Nós temos aí 20, entre 20 e 23 países que têm basicamente ou o espanhol como origem, ou por causa que foi colonizado pela Espanha, e a gente tem alguns países que eles não têm o idioma oficial espanhol, mas eles têm como segundo idioma ou como o idioma cultural, assim, falado no meio do povo mesmo, né? Então a gente vê aí os países, a Espanha aqui, onde surgiu o castelhano. Nessa parte aqui, né, do continente europeu e africano, a gente tem a Guiné Equatorial, que ela da África é a única parte da África que fala realmente o idioma oficial é o espanhol. Tanto que se você vê os missionários que saem da Espanha, que vai para a África, geralmente eles vão para a Guiné Equatorial, que é a região onde se fala o espanhol. Aí tem toda a América, né? Ali a América do Norte, o México, e aí vai descendo, toda a América Central aqui são os países que falam espanhol, mas tem algumas consideradas ilhas que falam também espanhol e outras que não falam espanhol, né? Isso é bem curioso. Então a gente tem aqui dessas ilhas, tem Cuba, República Dominicana e Puerto Rico, que fala espanhol, tá? E aqui do outro ladinho a gente tem a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, da parte central. Basicamente, toda a tripinha aqui que une, né, a América do Norte e a América do Sul fala espanhol. E na América do Sul, basicamente, só nós que não falamos espanhol e que geralmente nem estudamos espanhol, né? O que, para mim, é algo assim muito triste, porque nós estamos rodeados de países que falam espanhol e a gente não pega essa cultura para a gente, nem como segundo idioma, né? É algo assim que a gente precisaria trabalhar mais. Então, a gente tem aqui desde cima a Venezuela, a Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Uruguai e Argentina, tá? De acordo com a localização deles, a gente vai ter o espanhol mais semelhante ou mais diferente. Então, o espanhol da Argentina, ele é bem diferente do espanhol da Venezuela, só que ele é bem semelhante com o espanhol do Uruguai. Então, a gente vai encontrar também que, pela localização geográfica, a gente vai encontrar mais semelhança entre os espanhóis, entre as maneiras como é falado, entre as palavras que eles utilizam, né, entre o que a gente chama em espanhol de jergas, né, que agora eu não me lembro em português a palavra, detalhe, mas são as palavras que a gente usa, por exemplo, aqui em São Paulo, tem algumas palavras que a gente só usa aqui em São Paulo, e tem outras que aí você vai lá para o norte, são bem diferentes, né? Então aí vai de acordo com a região, tá? Tem um outro país também que utiliza muito o espanhol, por exemplo, o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos está coladinho aí com o México, então uma grande parte da população fala espanhol e eles têm basicamente, né, não sei se vocês sabiam isso sobre os Estados Unidos, mas eles não têm muito um idioma oficial, eles têm vários idiomas dentro dos Estados Unidos, obviamente, se não 100%, 99% fala inglês, mas quase todo cidadão americano fala um outro idioma. Então, o espanhol também é bem utilizado ali. Também a gente tem em Filipinas, não está aqui no mapa. Filipinas, eles foram uma região, foi colonizada pela Espanha. Então, eles têm ali nessa região uma grande tendência a não mais falar o espanhol todos os dias, mas tem algumas palavras que ficaram no vocabulário deles. Então, do nada, assim, você pode estar caminhando ali e você escutar um buenos dias, né? Não porque eles acham que estão falando espanhol, mas porque eles incluíram essas palavras espanhol, castelhanas, né? No vocabulário deles, atualmente também. E a gente tem, por exemplo, a França e a Itália, que eles, às vezes, você chega lá e fala em espanhol, eles vão te entender melhor do que se você falar em inglês. A França, um pouco por uma questão
de cultura, né? Eles não... Hoje está um pouco diferente, mas antigamente eles não quadravam muito com o que era o inglês. Então, eles não curtem muito que você chegue lá falando inglês. Eles querem que você chegue, obviamente, falando francês. Se você não chegar falando francês, eles preferem que vocês tentem falar com eles em espanhol do que falem com eles em inglês. E na Itália, você vai se arriscando assim, você vai conseguindo tirar algo. Também creio que certa semelhança que tem aí entre italiano, português e espanhol, eles vão te entender melhor do que o inglês. Se você vai para uma parte bem turística, aí você vai conseguir se virar com o inglês. Mas se você não tiver nessa concentração turística, talvez seja melhor você se arriscar a falar em espanhol do que você falar em inglês. Então, basicamente isso sobre os países, sobre como surgiu, aonde surgiu e a abrangência, né, da língua espanhola. Ela vem crescendo muito, né, o uso da língua espanhola, a quantidade de pessoas que querem aprender, que se desenvolvem no espanhol. Na Europa mesmo, a gente encontra muito turista de toda a Europa que vai para a Espanha para fazer intercâmbio para aprender espanhol. Então, a gente encontra muito essa busca pelo espanhol. Hoje, eu diria que está ali brigando entre mandarim, espanhol, inglês, os idiomas que mais estão sendo falados no mundo. Então, é muito bom vocês estarem aqui na aula de espanhol, aprendendo espanhol com a gente, para poder também fazer parte dessa população aí, a maioria que está falando o mesmo idioma, né? Você vai conseguir falar em muitos países, você vai conseguir se comunicar com as pessoas por saber o espanhol. E isso é bem legal também. Escola Missões na Europa. Aprenda um idioma ajudando missionários. Somos uma escola cristã para você que deseja aprender um novo idioma ou servir na Europa, com aulas online totalmente ao vivo com o professor. Temos uma grande equipe de professores capacitados e com experiências no exterior, ensinando dezenas de idiomas e alcançando já a centenas de alunos. Estamos relacionados com Business as Missions, para apoiar missionários em necessidade. A cada 25 novos alunos, conseguimos apoiar mais uma família de missionários. Estamos começando a fazer a diferença, mas ainda falta muito mais. Então venha fazer parte conosco. Temos aula de conversação, aulas de gramática, grupos de estudos bíblicos no idioma, certificados de conclusão de curso para cada nível. E assim, você também se tornará um mantenedor de missões. Tudo isso nos melhores valores que você pode encontrar. Não perca mais tempo e entre em contato agora conosco pelas nossas redes sociais. Escola Missões da Europa. Aprenda idiomas ajudando missionário.